Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Tivemos um painel interessantíssimo sobre empreendedorismo sustentável e ambiental e também dedicado à arte, embora o nosso Chico Xavier não tenha estado connosco por questões pessoais de saúde à última da hora. Agora vamos dar início a um novo painel, que é O Empreendedor Sou Eu, e vou ser eu a moderadora deste painel. Este é o último painel do dia. Volto a relembrar que tentamos aqui na nossa virtual arena da Fundação da Juventude fazer uma simulação daquilo que são as mostras nacionais do concurso e do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores. Portanto, hoje estamos no palco principal do Virtual Arena, mas tem aqui por baixo do nosso palco um chat onde podem interagir, colocar questões aos intervenientes e vamos começar o nosso painel e vou apresentar as pessoas que vão estar no painel O Empreendedor Sou Eu. Vai estar connosco, e está já aqui connosco, o Cristiano, eu vou pronunciar mal, certamente, Voerzius, certo? Não podia ser melhor. E que tem a empresa do Cristiano é Pacaiota, é isso? Pack IoT, sim. Ok, Perfeito. pronto. Eu vou certamente precisar da vossa ajuda. Temos também aqui connosco em estúdio, em palco, o Miao Sun e a empresa é, para eu não... iCliff Technologies. Muito bem. Ambos aqui os meus companheiros aqui de palco, de estúdio, como hoje esta manhã já dissemos e como temos vindo a dizer, são duas startups, estão incubados no ninho de empresas da Fundação da Juventude. A Fundação da Juventude, há 31 anos atrás, tem 31 anos de vida, há 30 anos atrás, abria em Portugal, na Europa e no mundo, uma das primeiras incubadoras do mundo e, portanto, o mundo se orgulha disso e temos hoje aqui connosco dois jovens empreendedores que estão incubados na nossa incubadora, no nosso ninho de empresas de Lisboa. Temos também, que vai entrar connosco em Zoom, o José Rocha da Share, que depois já passarei a palavra, é um parceiro da Fundação da Juventude e que esta a instituição tem uma característica muito específica na área do empreendedorismo e por quem eu tenho um carinho muito grande por este tipo de projeto. É uma instituição fundada por pessoas ainda, algumas em idade ativa e na sua vida profissional, outras que já se retiraram, mas que acharam, e bem, que a sua experiência pode aportar a quem está a começar qualquer coisa e disponibilizam-se voluntariamente exatamente a fazer isso. Isso que eu chamo de partilha de conhecimento intergeracional e que acho que é muito essencial, porque hoje vamos ouvir aqui agora se calhar experiências, como é o caso quer do Cristiano e do Miau, são pessoas que estes jovens têm a audácia da juventude, mas há um saber e uma experiência de quem já faz há algum tempo e portanto, eu acho que fazer aqui a conjugação perfeita desta aprendizagem intergeracional é ideal e, portanto, a Share é um parceiro da Fundação da Juventude e é um projeto dos quais eu tenho um grande respeito e um grande carinho por todos quantos fazem parte e, sobretudo, aqui ao José Rocha, que é também membro do júri há pelo menos 2 edições do nosso Concurso Nacional de Jovens Empreendedores. E, por último, apresentar uma professora, que é a professora honorata, de uma escola profissional e que é a Eptoliva, que vem da Eptoliva e que prepara vários alunos a virem ao nosso concurso de jovens empreendedores, mas também a outros concursos, como já foi dito aqui em diversos painéis, que a Fundação faz, como é os Jovens Cientistas. E, portanto, é um exemplo de uma professora, como tantos outros que tiveram por trás destes jovens que hoje estão, quando terminarmos o nosso painel, peço que vão visitar esses projetos, os 54 projetos que estão de startups, de
futuras startups, de jovens empreendedores. São muitos professores que estão por trás a apoiar estes alunos no secundário, em escolas profissionais e no ensino superior, e para além do seu horário de trabalho, dão muito do seu horário pessoal e do seu dinamismo também carismático, de forma a que estes jovens avancem com estes projetos e, para além de uma mostra, depois os aperfeiçoem e voltem novamente no ano seguinte. E, portanto, a professora Honorata é exemplo disso. Desde que estou na Fundação da Juventude, em todas as mostras tenho tido o gosto de ver projetos da Escola Profissional da Epta Oliva acompanhados por vários professores, incluindo a professora Honorata. E, portanto, se calhar vou começar aqui um bocadinho pelo Cristiano. Cristiano, eu não vou atrever-me a dizer nem o nome da empresa, porque tenho a certeza que vou pronunciar sempre com um tom errado, e portanto peço que o Cristiano nos apresente um bocadinho a sua empresa, sendo que já trabalhou no setor de produção de embalagens em países da América Latina, na Europa, e percebeu que essas fábricas onde trabalhou e por onde foi passando, a modernização delas não era tão rápida ou tão veloz quanto a necessidade do mercado e quanto o nosso desenvolvimento tecnológico e digital. E por isso criou um produto, uma ferramenta, que é aquilo que nos vai apresentar, de forma a que essa falha ou esse hiato que existe possa ser colmatado, certo? Perfeito. Obrigado, Carla. Bom, em relação ao sobrenome, não se preocupe, porque eu aprendi com 15 anos a escrever meu sobrenome, não brincadeira. E eu tenho a vantagem de ter o Cristiano Ronaldo, sem o Ronaldo, que me ajuda um pouco em Portugal. Então, o Cristiano está ótimo. Sim, a PEC IoT nasceu um pouco de uma junção de dois mundos, né? Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei em produção durante muito tempo no Brasil, depois na Alemanha, com consultoria em indústria automotiva, depois trabalhando para uma empresa suíça, fabricante de máquinas para a produção de embalagens. E depois, há uns 5 anos atrás, dei uma guinada total na carreira para startup, para empresas de tecnologia. Então, eu via esses dois mundos e consegui perceber que tinha um gap gigantesco entre a indústria, entre a tecnologia que se usa na indústria e a tecnologia que hoje a gente carrega nos nossos bolsos, né? Então, imaginar que mesmo o operador da fábrica, independente de que país, nós servimos países na Hungria, na Índia, no Canadá, Suíça, independente de onde, todo operador carrega mais tecnologia no bolso dele do que ele usa para operar as máquinas deles. Então, na camada de informação, principalmente, ou seja, as máquinas têm para se fabricar um tubo de pasta dental ou um tubo de creme. Existe uma tecnologia incrível nas máquinas, mas a camada de informação não acompanhou. Então, eu brinco que um dono de uma fábrica que investiu, às vezes, dezenas, às vezes centenas de milhões de euros em equipamento, em prédios e em pessoal, ele sabe quantos passos ele deu no dia, que é praticamente uma informação inútil, certo? Uma informação que serve de pouco. Ele sabe, nossa, eu dei 7.000 passos hoje, mas se eu pergunto, tá aí, nesse maquinário, nesse parque fabril de 20 milhões de euros, quanto você produziu? Sua eficiência está a melhorar ou está a piorar? Ele não sabe responder sem... João, como está a produção? Ele não consegue responder isso sem um telefonema, sem esperar a planilha Excel, que não chegou ainda. Então, essa velocidade da informação na fábrica como um todo não acompanhou a tecnologia que a gente carrega nos nossos bolsos. Então, as interfaces são todas muito... E é isso que a gente veio resolver. E eu acho que é daí que vem essa oportunidade para todos os empreendedores, então falando principalmente para quem quer empreender, para quem tem vontade de empreender, são nesses gaps que a gente identifica potencial de pegar algo muito nichado. A gente decidiu pegar algo muito pequeno, que é o mercado de embalagem. Nós poderíamos resolver para tudo, resolver um nicho, que é um nicho grande, mas continua a ser um nicho, e resolver bem um problema. Então, acho que esse é o grande desafio que é posto para os futuros empreendedores, para quem anseia ter uma empresa, pegar um problema pequeno e resolvê-lo bem. Acredito que é um pouco disso. E eu ainda ia perguntar aqui,
mais uma coisa, tem o seu produto, não é? Está incubado num ninho de empresas, está em Portugal há cerca de 1 ano e meio, apanhou esta questão toda da pandemia, portanto, tem enfrentado certamente algumas dificuldades, não é? Gostava que o Cristiano nos dissesse quais são, enquanto empreendedor, não é? E o tema do painel O Empreendedor Sou Eu, enquanto empreendedor e que se vem instalar a Portugal, e apanhou com estas vicissitudes todas, quais são as principais dificuldades que tem sentido para ultrapassar? E depois, na sequência, também que nos dissesse, empresas como a sua, o que é que acha que é necessário para as fazer engordar, acelerar? O que é que nos falta como ferramentas, sendo que este é o momento, não é? Quer da nossa economia, quer da nossa sociedade, muito volátil, porque está o mundo inteiro a viver uma pandemia, não é? Perfeito. Eu digo que empreender é um exercício diário de esperança e teimosia. Precisamos dos dois. De um pouco. E a teimosia, ela pode ser, gosta-se muito do termo de resiliência, né? Eu digo que a diferença entre resiliência e teimosia é que resiliência é quando a teimosia deu certo. Aí é resiliência, se a teimosia... Aí era só teimosia, mas é um exercício diário de teimosia e esperança, né? De esperar que as coisas melhorem, porque é tudo muito duro. Não faz sentido nenhum racionalmente empreender, porque é duro todos os dias, é difícil. O status quo, ele não torce para que o empreendimento suceda. Existe um status quo de empresas estabelecidas, de como as coisas sempre funcionaram, que a gente tem que romper. Esse é o papel do empreendedor nesse segmento que a gente está, de uma startup, que é um negócio escalável e de velocidade rápida, né? Então a gente está diariamente lidando com isso. E estar num ninho de empresa ou estar num ecossistema é o que nos dá suporte para ter a coragem ou manter a coragem de seguir adiante. Porque todos têm percalços, todos têm dificuldades. Quem chega à frente de um discurso e fala, não, empreender é lindo, e eu acho que tem bastante disso, exaltação, empreendedorismo, nossa, é lindo, encontrei minha vocação. Não, é lindo 10% do tempo, 90% do tempo é dedicação, disciplina e lutar contra o status quo. E estar num ninho de empresas vinculado a um ecossistema faz a diferença nesse sentido de ter suporte, ter a rede de suporte. Então, acho que esses são os principais aspectos. E para fazer o negócio acelerar e engordar, eu acredito que é isso, é persistência, é muita persistência e esperança, coragem, e uma rede de apoio que te dê suporte para continuar dia a dia lutando contra o status quo. Muito obrigada, Cristiano. Vamos já passar a palavra para falarmos depois novamente no final um bocadinho à Honorata Pereira, a nossa professora da Escola de Oliva, dar-lhe as boas-vindas. Boa tarde, Honorata. Eu deixava aqui, se calhar, para a Honorata apresentar-se um bocadinho inicialmente, mas lanço já algumas questões que, a seguir à sua apresentação, nos pode ir respondendo, nomeadamente questões como qual é o papel de uma escola profissional, como é que a Honorata vê o papel de uma escola profissional, em particular nos passos e no apoio ao empreendedorismo e aos jovens empreendedores. Por exemplo, em uma escola como esta, como é a Oliva, que não está num grande centro urbano e, portanto, está em Oliveira do Hospital, faz diferença, não faz diferença? Tem impacto não estar? Quais são as maiores dificuldades ou se há mais facilidades? Se é impeditivo o facto de não estar junto a um centro urbano, esta escola profissional, para dinamizar e ajudar a criar projetos com os jovens de empreendedorismo. E, por último, deixava um último reto, que é como é que a escola faz, que
tipo de parceiros é que procura? São empresas locais, se é com o município, se tem um plano que seguem anualmente para terem os parceiros necessários, porque estes projetos que trazem à mostra, às mostras, ambas as mostras, quer de ciência, quer de empreendedorismo, muitos deles já foram testados, já foram prototipados e, portanto, que tipo de apoios é que uma escola profissional tem e dispõe para que seja fácil ou menos fácil, que necessidades é que enfrentam também para apoiar e incutir nestes jovens o empreendedorismo? Olá, boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Honorata Pereira, sou professora de Física e Química da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, portanto é a EPT Oliva. De facto, nós, há uns anos para cá, temos desenvolvido diversos projetos na área de empreendedorismo, que levamos, inicialmente começámos por levar à mostra de ciência e depois, posteriormente, começámos quando a mostra, há cerca de 3 anos, a mostra de jovens empreendedores começou, portanto também começámos a concorrer a este concurso. Relativamente à primeira questão que a doutora Carla me colocou, portanto, o papel de uma escola profissional, portanto, nesta área, em desenvolver competências nesta área de empreendedorismo, portanto, eu estou a falar no meu caso pessoal, é dotar os meus alunos das competências necessárias para olharem para o mundo que os rodeia, portanto, e verem neles, nesse mundo, um mundo de oportunidades. E depois, em sala de aula, em contexto escolar, desenvolver, portanto, projetos que deem resposta a essas oportunidades. Sendo que muitas das vezes encontramos algumas soluções, não é? A dificuldade é depois transformar essas soluções num projeto de futuro, num projeto que dê emprego aos alunos que desenvolveram esses projetos. Essa é talvez a nossa maior dificuldade, a nossa maior batalha, porque nós temos participado em alguns programas, nomeadamente os programas propostos pela comunidade intermunicipal, mas acabam por ser apenas um concurso, mais um concurso, que depois não tem a continuidade que era aquilo que era esperado, por exemplo, que estes alunos tivessem depois o apoio de entidades que pudessem depois ajudá-los a criar um modelo de negócio e depois a criar também uma startup ou mesmo uma empresa. Esta é a nossa grande batalha. Felizmente que há 2 anos para cá, portanto, uma das soluções que temos encontrado é, portanto, estes alunos têm seguido para o ensino superior, nomeadamente para os institutos politécnicos, e felizmente há um programa, aliás, há vários programas de apoio ao empreendedorismo nos institutos, e sendo que continuamos, portanto, temos participado nesses programas e temos já pelo menos um projeto que já está na 3ª fase, portanto, o aluno já está na fase de registro de patente, de apoio ao registro de patente e posteriormente, portanto, vai já criar a startup. E temos outro aluno que neste momento está ainda em fase de concurso a esse programa e pronto, esperemos que tenha sucesso como o colega teve, portanto, foi aceito no programa, portanto,
e está agora a criar a sua startup. Muito obrigada, Honorata. Eu partilho aqui um bocadinho de uma experiência pessoal também. Não tenho nenhuma startup por enquanto, mas tenho a felicidade de acompanhar algumas e de ver todos os anos nas mostras estes projetos aparecerem. Quando cheguei em 2018 à Fundação da Juventude, na primeira mostra que participei, uma professora de uma escola profissional dizia que era muito bom vir à mostra, virem com os projetos, mas depois em simultâneo, essa professora não era a Honorata, mas dizia que em simultâneo às vezes sentiam um bocadinho, não era menorizados, não disse no sentido pejorativo, mas disse não tinham os mesmos laboratórios, os mesmos apoios que outro tipo de escolas que estão a concurso, como este, que é a Mostra Nacional, e portanto não estavam ao mesmo nível todos a concorrer. E por mais estranho que pareça, eu fiquei com essa nota para mim, para também perceber, quando fui fazer a visita, à qualidade dos projetos, mas conversando com o júri, o meu espanto foi que aconteceu exatamente o contrário. Esta mostra é única e distingue-se das demais mostras que muitas realizam em Portugal, e muito bem. Porquê? Porque junta não só estudantes do ensino superior, mas estudantes também do ensino secundário e de escolas profissionais. E os projetos que eu fui vendo e aqueles que eram avaliados por o júri e ganhavam prémios, grande parte, e na Mostra de Ciência também acontece, cada vez mais as escolas profissionais ganham terreno. E, portanto, eu fico também muito feliz por isso acontecer, ou seja, que toda a gente esteja em pé de igualdade e sinta que este é um espaço em que toda a gente pode crescer e pode vir experimentar também, pode concorrer e ter a sua oportunidade. Aqui, no caso da Eptolive em concreto, foi uma surpresa muito interessante, porque quando passado um dos prémios, um dos primeiros lugares para o ensino secundário, um dos prémios internacionais que demos foi um projeto de GIM da Escola da Eptolive, acompanhado pela professora Honorata. Nós, em Portugal, temos uma tradição de consumo e de produção de queijo, de queijarias, e, portanto, como sabem, a produção de queijo liberta um soro, não é? Pode ser denominado também como soalho, que vai para o solo, e é altamente poluente. E um aluno muito novo, eu julgo que na altura estava no 10º ou 11º ano, preparou um projeto muito interessante, que era o reaproveitamento do soro, em vez de ser eliminado, e transformou em 3 subprodutos: em gin, em manteiga e em sal. E, portanto, levámos este projeto a uma mostra internacional, a segunda maior mostra de ciência e engenharia que é no Brasil, a Mostra Tec, organizada pela Fundação Liberato, no sul do Brasil, e ganhámos 2 prémios, julgo que o primeiro prémio na categoria internacional e o segundo na geral. Portanto, e o mais interessante de tudo foi que o rapaz, o aluno acompanhado a concurso, que nem sei se este ano está na mostra com algum projeto, sei que concorreu, mas não sei se foi algum dos projetos que está na mostra, porque eu não fixo o nome dos 129 alunos. Mas o Rodrigo era a primeira vez que viajava na vida. Estava muito nervoso porque chegou lá e aquilo é um mundo, é a segunda maior mostra a nível mundial. Portanto, é um mundo de expositores e estava muito nervoso com as questões todas que lhe iam fazer na mostra. Nem sabia como é que ia responder, em inglês, em português, em todas. E, portanto, estava muito nervoso. Ao segundo dia estava perfeitamente bem e depois a conversar comigo disse-me: sabe uma coisa, eu ia desistir de estudar, porque a minha turma era problemática, eu era um aluno bastante problemático e a professora Honorata não nos deixou desistir. E, entretanto, a única maneira que me agarrei novamente à escola foi a desenvolver este projeto. E, portanto, na conversa para cá no avião, ele dizia-me, e espero que o Rodrigo continue exatamente por esse caminho, dizia-me que desisti da escola jamais e queria ser empreendedor, portanto, que não
não ia desistir, portanto foi muito motivador, e o papel da professora Honorata aqui certamente também é muito importante, por isso eu deixava também há pouco a pergunta, a questão que é, uma escola como é a Pet Oliva, não é? Que está em Oliveira do Hospital, que não está propriamente nem em Lisboa, nem o Porto, certamente, se calhar, enfrenta dificuldades de uma escola que está mais próxima ou que tem por perto outro tipo de apoios. Ou não, ou se calhar até o facto de estar mais isolada é mais fácil ter esse acesso. Perguntava isso também à professora. Não, de facto, nós temos muitas dificuldades em organizar apoios a estes projetos, portanto, do tecido empresarial é fácil envolver as empresas, porque no caso do Rodrigo nós fomos às cajarias, foi-nos dado o soro, nós nunca tivemos que pagar, portanto foram-nos dadas todas as condições para desenvolver o projeto. A questão mais difícil que temos é depois nos programas para dar continuidade às ideias de negócio dos alunos. Isso é mesmo a nossa principal barreira ao desenvolvimento do projeto, porque é fácil, extremamente, para nós é muito mais fácil, talvez até que em grandes cidades, envolver a comunidade, porque é mais pequeno, é uma escola mais próxima da comunidade, é mais fácil para nós também envolver o município, mas depois dar continuidade aos projetos para nós é mais difícil e, inclusivamente, muitas das vezes, quando precisamos de análises mais específicas, também, portanto, temos que nos deslocar e estabelecer parcerias com universidades ou com institutos politécnicos para podermos desenvolver essas análises e temos que nos deslocar da escola. Pronto, há situações em que trabalhamos com a Universidade de Aveiro, por exemplo, e trabalhamos com o Instituto Politécnico de Coimbra, pronto, e temos que nos deslocar. E também é complicado fazer essas deslocações, porque às vezes as análises que temos que fazer demoram dias, não é? E temos que nos deslocar todos os dias para fazer, para acompanhar, portanto, o trabalho. Mas depois a grande barreira mesmo é procurar programas de apoio ao empreendedor, ao jovem empreendedor. E sendo esse jovem, ainda estando esse jovem na escola, e penso que isso muitas das vezes também tem a ver com a mentalidade. Muitas das vezes olha-se para estes jovens e pensa-se que ainda não têm maturidade, mas eles têm um mundo de sonhos, têm uma vontade que muitas das vezes nos falta a nós, não é? Têm uma capacidade também, uma teimosia e querer ir e quer continuar tanto é que tanto o Rodrigo como o Bruno, o Paulino, que continuam com os projetos, continuam porque eles acreditam na sua ideia e continuam a sonhar e continuam a querer continuam a acreditar, muito, apesar de todas as barreiras, de tal forma que, no caso do Bruno Paulino, portanto, o projeto já está-se a tornar a realidade, isto depois de quase 5 anos. Portanto, ele saiu dessa escola profissional há 5 anos e está agora a começar os primeiros passos para a criação da startup. Mas pronto, isto foi portanto, isto foi um sonho que ele acreditou no sonho, na sua ideia e continuou e pronto, e claro, tem sempre o meu apoio, isso é óbvio, porque o maior prémio para um professor é nós olharmos para os nossos alunos e verem que eles nunca desistem, não é?
Portanto, porque os primeiros a acreditarem, as primeiras pessoas a acreditar nas ideias dos nossos alunos somos nós, professores. Somos nós que estamos na linha da frente para os ajudar, para ajudá-los a construir o seu sonho de vida. Portanto, esse é o papel principal de um professor. E este é o maior prémio que nós podemos receber na vida, é os nossos alunos conquistaram ou realizaram os seus sonhos. E isto é fantástico. Muito obrigada. Muito apesar obrigada. Apesar de todas as barreiras, portanto, estes alunos pelo caminho sacrificaram-se muito, porque para se realizar um sonho é preciso sacrifício, um espírito grande de sacrifício. E são muitas mais os insucessos do que propriamente os sucessos. Portanto, não só porque não é o facto de ganhar um concurso que nós realizamos o nosso sonho, não é? Portanto, durante todos estes 5 anos, houveram muitas portas que se abriram e que se fecharam ao mesmo tempo. Portanto, houve todo um mundo de oportunidades, um mundo de promessas que depois não se realizaram. E é muito bom para um professor ver que, apesar de tudo, apesar de todos estes handicaps ao longo de todo o processo, os nossos alunos não desistiram e continuam a trabalhar. Porque eu costumo dizer a todos os meus colegas que o pior exemplo que um professor pode dar a um aluno é quando encontra a primeira barreira e dizer, pronto, já não se faz porque não temos condições. Isto é o pior exemplo que podemos dar ao aluno, porque estamos a dizer ao nosso aluno, ok, a primeira dificuldade existe, não tens condições. E isto é uma aprendizagem que fica para o resto da vida. E tem que ser precisamente o contrário. Portanto, se temos a primeiro obstáculo, então vamos ver como é que o podemos contornar. Exatamente, muito bem. Muito bem, Honorato, e é mesmo verdade, é isso. E o papel do professor é determinante, sobretudo para estes jovens empreendedores que estão a dar os seus primeiros passos, a apresentar, a ter coragem de virem apresentar pela primeira vez as suas ideias. E como dizia aqui o Cristiano, há que ser teimoso e juntar-lhe algum sofrimento, não é? Portanto, e esperança. Muito bem. Aqui a professora Honorata falou ainda do Bruno Paulino. O Bruno Paulino faz parte dos nossos jovens empreendedores alumnis, tem ajudado e tem estado empenhado nas últimas mostras sempre a apoiar-nos. Não está hoje aqui connosco porque sei que está a estudar e a terminar um curso superior de saúde e está a ajudar na aula Covid, e ontem mandou-me uma mensagem muito sentido de não poder estar, porque este é o que ele diz, este concurso pode significar pouco para muita gente, mas para ele impactou-lhe a vida e, portanto, é nestas pequenas mensagens que a gente vai recebendo destes jovens que não podemos deixar de trabalhar, acreditar e ter tornado esta mostra numa mostra virtual, não deixar de a realizar este ano. Agora vou passar a palavra ao José Rocha, que dispensa muitas apresentações, como eu disse. A Share é um projeto que eu acho que o José Rocha vai explicar melhor que eu, para além de também ser júri nas últimas edições deste Concurso Nacional de Empreendedorismo. É uma pessoa, não só com o José Rocha, mas com as pessoas da Share, com quem tive a oportunidade de partilhar algumas conversas, infelizmente até menos do que aquelas gostaria. Aprendi sempre e, como disse, é o exemplo prático de quem não esperou, mas de quem criou um projeto
e que está disponível para a partilha do conhecimento com as novas gerações, da aprendizagem intergeracional. E, portanto, vou deixar ao José Rocha que se apresente, deixei já algumas questões, que é um jovem empreendedor pode esperar da Share, ou até o contrário, o que é que a Share espera de um jovem empreendedor. E depois também, se calhar um bocadinho na base, e resumindo aquilo que foram as nossas conversas, algumas das vezes que fomos conversando, que é a dificuldade de um jovem empreendedor, como é que ela deve ser encarada no dia-a-dia. Há pouco aqui o Cristiano partilhou já algumas das suas dificuldades. Portanto, passo agora aqui a conversa para o José Rocha, para a apresentação, e se calhar um bocadinho para uma dissertação aqui em género de conversa em grupo, para falar sobre este tema. Com certeza. Muito obrigado. Portanto, José Rocha, eu sou reformado, para além disso tenho atividade como consultor e formador e, em muito particular, eu tenho uma dedicação grande a este projeto da Share, juntamente com outros colegas meus, projeto esse que existe há 15 anos e que procura fazer um pouco aquilo que, numa sinopse muito clara e muito precisa que fez a doutora Carla Mouro, vocês tiveram a possibilidade de conhecer. Eu, em primeiro lugar, e porque este é o terceiro ano em que estou presente nesta mostra, queria deixar os parabéns à Fundação da Juventude pela brilhante ideia que teve em realizar esta mostra no formato virtual. Eu direi que esta é uma iniciativa, ou foi uma iniciativa verdadeiramente empreendedora. E, naturalmente, nesses parabéns, envolver também todos os jovens concorrentes, e os professores e as escolas que os apoiaram. A Share é, portanto, uma associação que foi pioneira em dar significado à importância de trazer os jovens alunos ao contacto com a experiência. E, ao mesmo tempo, através dos seus associados, procurar levar a experiência que eles representam às escolas. Daí que eventos como este são fatores que permitem à Share congratular-se com algo que há 15 anos atrás não era tão evidente assim. Relativamente àquilo que os jovens podem esperar da Share, eu começo por referir que, primeiro, quem compõe a Share? A Share é uma associação que está aberta a todos aqueles que possam dispor de tempo para transmitir as competências que adquiriram ao longo de uma vida de êxito profissional em diversas atividades. E, naturalmente, que querem transmitir essas competências a quem? Aos mais jovens, nomeadamente porque, na nossa perspectiva, desde a primeira hora, e na perspectiva de quem brilhantemente nos antecedeu, nós que hoje a dirigimos, na perspectiva havia a perspectiva de que o ensino regular nem sempre dá uma clara visão sobre a vida empresarial e de trabalho. E essas experiências, portanto, enriquecem muito essas histórias de vida, esses exemplos, inclusive os fracassos que existiram ao longo de uma vida, os êxitos que existiram ao longo de uma vida, são fatores muito importantes para que os jovens tenham uma consciência mais real do que é a vida empresarial e de trabalho. É evidente que, portanto, a Share desenvolve isto tudo de acordo com os traços gerais daquilo que é a sua missão. E a sua missão, tal como foi referido pela doutora Carla Moura, é a promoção de uma partilha de conhecimento intergeracional.
no sentido de ajudar e orientar os jovens pré-universitários, universitários também, a entrarem no mercado de trabalho. Apoiar aquilo que são os jovens empreendedores, que normalmente têm, como há pouco foi dito pela colega de painel, Honorata Pereira, há uma sede muito grande dos jovens em fazerem coisas, em participarem, em desenvolver, muitas vezes com um entusiasmo muito maior do que as condições lhes poderiam até permitir. Portanto, na missão da SHARE também fez parte, desde a primeira hora, uma noção muito clara dos nossos fundadores, relativa à promoção do desenvolvimento de soft skills como uma ferramenta essencial de avaliação ao nível da empregabilidade e, portanto, era necessário preparar os jovens para essa noção de que não basta ter um curso, não basta ter uma nota excepcional, é necessário um outro conjunto de características, de habilidades, de capacidades que estão para além daquilo que a escola ensina e tem muito a ver, portanto, com todo o conjunto de experiências que o tempo lhes permite. Portanto, este conjunto de coisas que referi faz parte desta missão da SHARE num sentido formal. Ora, como é que a SHARE faz isto? Como é que ela põe em prática tudo isto? Naturalmente que lança, portanto, procura lançar, procura validar e procura até apoiar e suportar novas iniciativas que surjam. Portanto, ao longo destes anos todos, não só fomos propondo determinado conjunto de atividades que conseguissem contribuir para aquele nosso grande objetivo em termos da nossa missão, mas ao mesmo tempo estivemos sempre escutando e procurando ouvir o que poderia ajudar, no fundo, a cumprir essa missão. Muito atento às iniciativas novas que possam ir surgindo e, em boa verdade, enfim, não direi na primeira hora, mas pouco depois, tivemos, por exemplo, instituições como a Fundação da Juventude, como um objeto importante da nossa possibilidade de parceria, no sentido de darmos algum contributo para a notável ação que a Fundação da Juventude tem ao longo da sua história. Fazemos isso também como promovendo contactos, projetos, promovendo debates, sabendo, por exemplo, que em termos de contactos, as carteiras de contactos, cada vez mais a rede de contactos é essencial na nossa vida atual e nomeadamente para os jovens, é muito importante isso. Desenvolvendo determinado tipo e apoiando determinado tipo de projetos, desenvolvendo debates, inclusive internos, no sentido de irmos também nós próprios não perdendo contacto com o mundo, porque não nos podemos deixar ficar apenas com a nossa experiência passada, dada a evolução que ao longo destes 15 anos existiram. Se não tivéssemos internamente e pessoalmente evoluído, nós hoje estaríamos perfeitamente deslocados para opinar sobre muitas coisas que os jovens precisam de ouvir e de poder procurar encontrar apoios e soluções. Fazemos isso também partilhando casos de sucesso. Portanto, temos dentro do nosso grupo de associados muitos exemplos de sucessos de vida. Quando digo sucessos de vida, não vou dizer que fazem parte da revista da Forbes dos mais ricos do mundo, não é isso que está em causa. É medir o sucesso pela satisfação pessoal de uma vida de trabalho. E eu tenho muitos colegas que tal como eu poderei afirmar, porque também sou assim, sinto que tive sucesso ao longo da minha vida, o que não significa que não tenha tido
muitos dissabores e problemas pelo meio, mas partilhar tudo isso são formas indispensáveis para que os jovens se apercebam do mundo que os rodeia. E, por outro lado, também, o que nós fazemos é que os próprios associados, os séniores da Share, também procuramos gerar valor portanto, nesse contacto entre os associados, através de várias ações, sejam atividades de lazer, atividades culturais, sejam atividades sociais, podem ser uma visita a um museu, pode ser eventualmente uma reunião ou uma mesa para festejar o Natal. Este ano não pode ser, mas sempre o fizemos ao longo do tempo. Mas sempre procurando o quê? Ver que os associados procurem manter a noção e a identificação com os valores que a associação defende. Portanto, dentro destes aspectos, nós temos depois grande parte da atividade dos associados da Share prende-se com as iniciativas destinadas aos jovens. E têm como componentes principais coisas como, por exemplo, desde há muitos anos, a participação em programas universitários, através de palestras sobre temas variadíssimos, nomeadamente a empregabilidade. A Share, praticamente desde o seu início, mas poderei dizer desde 2008, pelo menos, que tem anualmente, sempre com várias universidades. Este ano, enfim, as coisas foram menores pelas consequências da pandemia, mas com várias universidades, não só, também muitas vezes com escolas secundárias, a possibilidade de começar a falar-lhes sobre a empregabilidade. Mas o que é isto de responder a um anúncio, seja ele um anúncio numa publicação no jornal, ou, cá está a tal atualização que nós próprios tivemos que ir fazendo, ou o LinkedIn. O que é isto de ter um currículo? Como é que se pode fazer um currículo? Como se enviam, como se faz? Quer dizer, estes temas da empregabilidade são importantíssimos e temos, desde há vários anos, desenvolvido essa ação junto de várias universidades, a tal ponto que algumas delas já colocaram, portanto, dentro de uma disciplina de competências transversais, já colocaram estas palestras não como apenas parte enfim, um valor adicional que era entregue pela universidade aos alunos, mas fazendo parte do próprio currículo do curso respectivo. O marketing pessoal, portanto, a importância que é para um jovem poder ir ao longo do tempo desenvolvendo o seu marketing pessoal, porque amanhã vai ser necessário e imperioso ele apresentar, seja como empreendedor, seja como eventualmente participante numa empresa por conta de outrem. Ele precisa de saber a forma ideal e conveniente de poder apresentar aquilo que são as suas características, competências, habilidades, etc. Aspectos da negociação, que são fatores decisivos, não apenas para preparar o indivíduo para a venda de um produto que amanhã faça parte da sua empresa, mas a negociação está presente permanentemente na nossa vida. Falar sobre o futuro do mercado de trabalho, que será diferente e não é um futuro distante, é o futuro que já está aqui à nossa porta. Como se desenvolve uma carreira internacional e quais as suas dificuldades. Esta participação em programas universitários tem, nomeadamente, estes conteúdos. Não é? Por outro lado, participamos como jurados em vários concursos sobre empreendedorismo que nos possibilitam, muitas vezes, poder dar continuidade
em ações de mentoria a projetos que nascem e são apresentados nesses concursos e que depois têm continuidade. Sejam eles concursos, assim como também com incubadoras, neste caso, por exemplo, com a NID, com as quais já desenvolvemos variadíssimos apoios de mentoria com várias startups, com escola, por exemplo, com a Escola Superior de Biotecnologia, com a Universidade do Porto, através do IUP 25K, que entretanto suspendeu, deixou de existir, mas que durante muitos anos foi um forno de onde saíram muitas empresas. Portanto, é fundamentalmente nestas iniciativas, estas iniciativas destinadas aos jovens têm estas componentes, os programas universitários, as ações de mentoria, fundamentalmente nestas duas. Para além disso, procuramos de vez em quando ir desenvolvendo protocolos com algumas entidades que estejam próximas. Por exemplo, temos uma ligação também à Porto for Aging, onde são tratados os problemas dos séniores, não é? E isso é algo também que nos faz parte também do nosso portfólio de questões. Portanto, de uma certa maneira, isto é aquilo que eu poderei dizer neste momento sobre a Share e, nomeadamente, procurando ter respondido àquilo que a Carla perguntava. Eu julgo que fez uma outra pergunta sobre as dificuldades que há pouco o Cristiano também referiu, certo? Eu, aliás, até vou agora acrescentar e, se calhar, fazer, depois desta apresentação toda da Share e das diversas valências que a Share pode ter, há pouco, ainda não dei a palavra ali ao Miao Sun para falar e apresentar o seu projeto, mas também está incubado há pouco tempo no nosso ninho de empresas em Lisboa, tal como o Cristiano. E uma das coisas que falávamos aqui em off, antes de entrarmos para o ar, era exatamente esta necessidade de... temos quase 30 empresas neste momento dentro do Ninho de Lisboa e criar mais interatividade entre elas. E o Cristiano dizia, num ano em que veio para Portugal, em que acontece uma pandemia, e aquilo que mais eu perguntava qual era a principal necessidade, era exatamente a criação dessa rede. Haver rede para a internacionalização, rede de contactos a nível nacional. Portanto, se calhar a minha questão agora até virava mais a Share, que está em todo o território nacional, certo? Poderemos promover uma iniciativa aqui no nosso ninho em Lisboa, exatamente para fazer um debate com os nossos jovens empresários, com as nossas startups, e porque a Share, para além desta mentoria que foi aqui falando em diversas áreas, tem uma coisa extraordinária que muito humildemente aqui não falou, que é cada um dos elementos da Share são pessoas de destaque ou assumiram papéis de destaque no mundo empresarial nacional e no mundo do empreendedorismo e, portanto, ou no mundo universitário. E tem uma rede de contactos nacional e internacional muito vasta e que gratuitamente esta mentoria que estava a falar há bocadinho aqui o José Rocha, é muito importante eu dar esta nota que depois pode passar erradamente a noção de que é pago este serviço, não é pago, é gratuito, e por isso é que eu digo que tenho um projeto, é um projeto com muito carinho da minha parte, porque é gratuitamente, vai ao encontro, ouve o vosso projeto, percebe exatamente que o vosso projeto é uma ideia com uma audácia e com tecnologia completamente distinta daquela enquanto se encontravam, se calhar, num mercado profissional dentro das suas empresas, mas consegue dizer então o que lhe falta na rede nacional, na rede internacional, é isto, isto e isto. E depois estão disponíveis para disputar contactos e criar essa rede gratuitamente e dar essa mentoria. Se calhar até fazermos um momento destes, ficar aqui em jeito de desafio, certo, José Rocha? À Share, em Lisboa, se a pandemia assim o permitir, fazermos ali no nosso espaço, na nossa sala grande do cowork, um momento com os elementos da Share, se calhar cada um deles com as suas polivalências para fazer este trabalho.
Vamos embora. Muito Com certeza obrigada. que sim. É que não tenho nada que agradecer. Agradeço-lhe essa referência. Nós até nos esquecemos dessa questão, nomeadamente da gratuitidade dela, porque a nossa razão de ser é fundamentalmente procurar devolver um pouco à sociedade aquilo que ela também nos deu e fazê-lo naturalmente pro bono e dentro daquilo que são as nossas possibilidades e competências. Não é? Muito obrigada, José Rocha. Vou agora passar a palavra aqui ao Miao Sun para apresentar a empresa, para apresentar um bocadinho do seu percurso, o que é ser empreendedor. O empreendedor sou eu, não é? Neste caso é o Miao Sun. As dificuldades, as expectativas, o que é que tem para nos dizer, Miao? Ok. Olá a todos, o meu nome é Miao Sun. Como consegue reparar na minha cara e nos meus olhos, eu tenho raiz oriental, venho da China, estou cá em Portugal há cerca de 3 anos e há bocado o Cristiano falou sobre o Cristiano Ronaldo, eu também tenho uma pequena ligação com ele. Quando eu vim, antes de vir para Portugal, eu não sabia nada sobre Portugal, só sabia que existia, pronto, hoje ainda existe o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. E depois, quando eu estive cá em Portugal, estudei engenharia informática na FIUP e depois também tive a oportunidade de fazer Erasmus na Inglaterra. Terminei o curso lá e tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional em Londres. Depois dessa experiência de cerca de 1 ano, eu percebi que trabalhar numa empresa grande não é o que eu procurava. Eu sentia uma pequena peça nessa empresa, não fazia nenhuma diferença em estar lá ou não. Por isso resignei e como a minha família e os meus amigos estão tudo cá em Portugal, eu decidi voltar a Portugal e comecei a procurar oportunidades. E como vocês sabem, cá em Portugal existem muitas lojas, restaurantes e armazéns chineses. E o problema deles é eles não percebem a língua, não sabem nada de tecnologia. E hoje em dia a tecnologia já está tão avançada, por isso eu vi logo essa oportunidade. Por isso, como também sou chinês, tenho uma facilidade em comunicar com eles. Por isso, na altura, eu tive essa ideia, eu montei o negócio e comecei a aproximar aos clientes para ajudar a montar os seus negócios online. E agora falando sobre as empresas, neste momento sou fundador de 2 empresas, ambas incubadas nos ninhos de empresas e ambas nasceram lá. Pronto, a primeira empresa, a Akim Technologies, como é aquilo que falei, nós fazemos criação de websites, criação de aplicações mobiles e plataforma de e-commerce. Nós também fazemos algum estabelecimento e fortalecimento a nível da relação empresarial luso-chinês. Depois nós temos outra empresa que chama Cookhouse Portugal. Nós fazemos importação e exportação, também com comercialização dos produtos de moda feito com cortiça. Sabem, a cortiça é um material característico de Portugal. E tem muito boas, por exemplo, são impermeáveis, são sustentáveis e têm muitas boas qualidades. E o que nós fizemos, nós aproveitamos, utilizamos essa como material-prima e fizemos alguma conversão e convertemos para produtos de moda. Temos, por exemplo, carteiras, malas para senhoras, temos sapatos, temos chapéus, temos muitos produtos feitos com cortiça. Excelente. Sim. Agora, em relação o que significa ser um empreendedor, para mim, ser um empreendedor é ser um aventureiro e ser uma pessoa com um objetivo. E como Cristiano falou, durante todo o processo, o percurso é uma coisa muito dura e tem lá muitas dificuldades nós temos que ultrapassar. Por isso, além de ter uma ideia não é suficiente, uma ideia não vale nada. O que é importante é conseguir converter a ideia para um produto ou serviço.
Por isso, além de ter a ideia, tem que ter uma paixão, tem que ter dedicação e tem que se focar e também tem que se saber fazer o sacrifício, porque, como sabem, inicialmente nessa primeira fase de desenvolvimento de ideias, muitas vezes aí não há nenhuma receita. Tem que conseguir aumentar durante esses primeiros meses para conseguir transformar. E outra coisa, se calhar não sei qual foi a experiência do Cristiano, se calhar na altura teve colegas juntos a criar essa startup. No meu caso, eu penso também em muitos outros casos que inicialmente trabalhava sozinho e por isso também tem que ter a capacidade de conseguir trabalhar independentemente e ter essa autonomia. Muito bem, Mialson, realmente é uma experiência bastante interessante e o facto de ser empreendedor muitas das vezes a título individual, criar essa autonomia e essa independência, é preciso juntar-lhe ali um bocadinho mais de, como se dizia há bocadinho aqui o Cristiano, mais de teimosia, porque nem sempre é fácil, não é? Quando são dois, um empurra o outro, mas às vezes sozinho a dificuldade é maior. Uma vez que já o nosso painel já vai assim um bocadinho para fora de tempo, eu não queria terminar sem pedir a cada um dos intervenientes do painel que me dissessem numa frase ou num adjetivo, neste caso positivo, ou não, porque como aqui foi dito, mas que fosse um adjetivo que ficasse para os nossos jovens empreendedores, que sobretudo aqueles que estão a concorrer com ideias na mostra, do que é ser empreendedor, sobre o empreendedorismo. Que frase é que diziam? Um mote que vocês digam sobre ser empreendedor, ou o empreendedor sou eu, mas deixa-nos um mote positivo, deixa esse repto. Perfeito. Comece pequeno, comece agora, não espere. Muito bem, Cristiano. Miau. Okay. É uma frase muito curta: criar, evoluir, sustentar até suceder. Muito bem. Agora passo quer para a Honorata, quer para o José Rocha. Primeiro ao José Rocha. Olha, eu em vez de uma frase vou utilizar uma sigla que uso já há muito tempo. Chama-se DROP. DROP que não tem a ver nem com gota, nem com queda, portanto em tradução inglesa. Mas DROP que são as iniciais de, para ser empreendedor e ter sucesso, seja dinâmico, seja rigoroso, seja organizado, seja prudente. Portanto, as iniciais designam DROP. E, naturalmente, do dinâmico, do rigoroso, do organizado e do prudente, há conteúdos que poderão permitir, portanto, levar um projeto, em princípio, a bom termo. Muito bem. Obrigada, José Rocha. Agora a Honorata. Eu penso que o mundo está na mão de quem o empreende, portanto, desistir nunca é a opção. Obrigada, muito bem. E terminando assim com este nosso pequeno painel, esta nossa pequena reflexão e partilha de experiências de cada um dos intervenientes. Agradeço a cada um de vós por ter junto e ter despendido o vosso tempo para estar aqui neste painel connosco. Despeço-me e hoje terminamos a sessão de painéis aqui no palco principal do Arena Virtual da Fundação da Juventude, mas a seguir continuam as visitas à mostra, vão à parte expositiva, vão visitar cada um dos stands. Em cada um dos stands estão replicados exatamente como se fosse a nossa mostra virtual na Alfândega do Porto, porque tem o stand, tem o cartaz, tem o pitch, tem a descrição do projeto, tem a apresentação em vídeo do projeto e, portanto, vão visitar cada um dos projetos, dos 54 projetos selecionados pelo júri. Vão também ao painel dos jurados, ver quem são o nosso júri. Vão ao painel dos nossos alumnis, dos jovens empreendedores alumnis, que nos deixaram algumas mensagens, ou passem pelo nosso lounge e conversem no chat
um bocadinho e troquem experiências, deixem-nos questões, lancem reptos também. Agradeço mais uma vez a todos e amanhã cá estaremos de novo, de manhã com um painel, com uma tarde ainda com um outro painel e depois vamos saber quem são os vencedores desta terceira edição da Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. Muito boa tarde e muito obrigada a todos.